Então, aqui na NHS nós resolvemos aplicar o Kamishibai de uma forma particular. O Kamishibai ele pode ser utilizado para TPM, para 5S. Na NHS em particular nós utilizamos ele para monitorar a implantação e a implementação do projeto de filosofia Lean na empresa. Dessa forma, nós resolvemos monitorar cada princípio em específico dentro da área industrial. Por exemplo, esse quadro aqui, o nosso Kamishibai, ele tem dois quadros básicos. O primeiro quadro, que é esse que eu vou lhe explicar agora, ele está estruturado então em 5 princípios, que seriam o valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, sistema puxado e melhoria contínua. No valor, nós colocamos aqui nesse quadro aquilo que nós consideramos que é o nosso principal valor, que seriam entregar os produtos desenvolvidos de acordo com a necessidade do cliente e produzidos com qualidade, tecnologia e melhor custo-benefício. A partir deste, que é o nosso valor, outras situações que nós monitoramos, que é a classificação ABC dos itens de maior valor que nós temos em nossos estoques. Dentro do fluxo de valor, nós hoje mantemos o fluxo de valor de nossas famílias de produto, porta a porta, da entrega ao cliente até ao recebimento de materiais. Então nós mantemos esse fluxo de valor sempre atualizado para que nós possamos ter ideia de quais são as oportunidades que nós temos de melhoria. Com relação ao fluxo contínuo, aqui nós colocamos para exemplificar sempre as melhores práticas que nós temos em implementação na empresa. No caso aqui, estamos trabalhando agora com o Milk & Run, então aqui nós temos as rotas de Milk & Run. Aqui, uma novidade, nós temos aqui o nosso carrinho, o nosso rebocador do Milk & Run. Todo o sistema de Andon que assessora a nossa cadeia de ajuda. A estabilidade básica que a gente procura manter nos processos, principalmente através de um acompanhamento de nossas máquinas, métodos, materiais e mão de obra. E a principal novidade que estamos trabalhando agora recentemente, que seria a questão do trabalho padronizado. Como eu havia dito antes, temos aqui o Andon, como funciona o nosso Andon e como funciona a nossa cadeia de ajuda. Sempre exemplificando o seguinte, nesse quadro aqui, ele é a história contada. Então, essa história contada, nós estamos sempre atualizando e sempre deixando disponível para os colaboradores da fábrica e os visitantes de uma forma geral, o que nós estamos trabalhando naquele momento. Então, ele é um quadro que constantemente ele é atualizado e a gente deixa sempre as melhores práticas aqui. Com relação ao sistema puxado, esse aqui foi o primeiro princípio que nós, de fato, elencamos para iniciar a nossa caminhada dentro da jornada Lean. Então, hoje, todos os nossos produtos, eles são, a produção deles, a programação de produção deles é a partir da puxada do cliente. Então, conforme o cliente ele vai retirando o produto do nosso estoque de depósitos acabados, o nosso PCP vai realizando a programação desses produtos nas células de produção. Aqui todo um fluxograma que demonstra como essa programação é feita através do Rejunka Box, onde nós fazemos o nivelamento da produção, e o quadro hora a hora para verificarmos se a produção está ocorrendo dentro do ritmo adequado. Então aqui um pouco mais um detalhamento, para nós verificarmos como é que funciona toda essa gestão diária, nessa gestão visual. Então, OE, todos os nossos quadros eles possuem OE para a gente verificar a eficiência global das células, os principais indicadores, como são feitos e realizados os apontamentos para a tomada de ações corretivas. E esse último princípio, e diria que é aquele princípio não mais importante, porque todos são importantes, mas ele é aquele em que o próprio nome diz, vai nos proporcionar a melhoria contínua dentro dos processos, é aquele em que nós detalhamos por área, por princípio, os requisitos que precisam ser melhorados para que a gente mantenha dentro da caminhada, dentro da jornada Lean,
de forma sustentável os 5 princípios. Então, basicamente, esse quadro aqui, da direita, né, da minha esquerda, no caso aqui, ele conta a história da NHS nessa jornada Lean. Agora, adiante, eu vou demonstrar para você como que funciona a auditoria sistêmica, né, através do Kamishibai. No quadro de Kamishibai, a auditoria sistêmica em si, então ela é um pouco diferente do quadro anterior que nós explanamos, que é a história contada. Então, neste caso aqui, é a parte técnica do Kamishibai. Como que nós implantamos e temos implementado o quadro de auditoria sistêmica dentro da organização para que seja entendido e todos os nossos colaboradores eles tenham conhecimento de que estágio nós estamos dentro da implementação da filosofia Lean na área industrial. Então aqui eu vou exemplificar para vocês as áreas, né, demonstrar para vocês as áreas que nós escolhemos para realizar o monitoramento. Então hoje nós temos essas áreas participando das auditorias sistêmicas, almoxarifado, montagem de placas, transformador, montagem final, testes, manutenção e assistência técnica. Para cada área dessas, nós colocamos os valores, né, os 5 princípios que norteiam a filosofia Lean, os 5 pilares. Então aqui nós temos valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, sistema puxado e melhoria contínua. Para cada princípio desses, nós montamos um cartão desses aqui. Este cartão aqui, ele tem 5 perguntas referentes ao princípio em questão. Ele tem um lado vermelho e um lado verde. As perguntas são as mesmas, mas durante a auditoria sistêmica, o que acontece? Quando fazemos uma pergunta dessas, executamos uma pergunta dessas na área, se a pergunta vem com uma resposta bem sucedida, nós marcamos, né, na parte verde. Se por algum motivo existe alguma deficiência, algo que precisa ser melhorado, nós realizamos uma marcação na área vermelha para que fique evidente que exista uma oportunidade de melhoria neste princípio, nesta área. Então aqui, como vocês podem ver, a última auditoria sistêmica que nós realizamos no dia 13 de março, esses foram os resultados, né, obtidos aqui na área do almoxarifado. Temos aqui 4 cartões em vermelho e 1 cartão em verde. Esse cartão em verde significa que todas as perguntas, né, realizadas sobre o sistema puxado foram respondidas de forma satisfatória. E os demais cartões, eles apresentaram algum tipo de situação que pode ser melhorada dentro desse processo. Dando continuidade, então, cada área tem o seu cartão com 5 perguntas para cada princípio. As perguntas, nós procuramos realizá-las, né, montá-las de forma que elas sejam as mesmas para todas as áreas. Porém, algumas áreas elas apresentam, né, tem alguma particularidade em que a pergunta tem que ser um pouquinho diferente, como o caso da manutenção, assistência técnica, que tem realidades um pouco diferenciadas da área produtiva. Então há necessidade de fazer uma adaptação para a pergunta. Mas de qualquer forma a pergunta ela é relativa ao princípio que está sendo verificado. Como é que funciona aqui a pontuação? A pontuação funciona da seguinte forma. Cada pergunta ela tem um ponto. Então, para cada princípio, a área pode somar 5 pontos. Como são 5 princípios que são avaliados, a área ela pode ter aí no máximo 25 pontos. Neste caso aqui, a nossa área de almoxarifado, ela apresentou uma pendência no princípio do valor, uma pendência no fluxo de valor e uma pendência no fluxo contínuo e inclusive na melhoria contínua tivemos mais uma pendência. Dessa forma, dos 25 pontos possíveis, nós conseguimos pontuar 21 pontos. E assim sucessivamente, cada área passou pelo mesmo tipo, né, pelo mesmo critério de avaliação, sendo que a nossa área de almoxarifado conseguiu 21 pontos, montagem de placas 23, transformador 23,
montagem final 22, testes 19, manutenção 23 e assistência técnica 21. Para que exista, assim, vamos dizer, uma competição saudável, de uma forma lúdica, o que nós fizemos? Nós implementamos essas medalhinhas para que exista aí vamos supor assim, um incentivo a mais, né, para que as áreas persigam o ouro. E aí então eu vou mostrar aqui como é que funciona esses níveis de pontuação. De 0 pontos a 10 pontos, nós classificamos a área como em implementação. De 11 pontos a 18 pontos, classificamos a área como bronze. 19 pontos a 22 pontos como prata. E de 23 pontos a 25 pontos, a área é classificada como ouro. Então, nesse caso, nosso almoxarifado, ele alcançou 21 pontos e foi classificado como sendo prata. Montagem de placas ouro, por estar com 23 pontos, transformador ouro, montagem final prata e assim sucessivamente. Ao final, para nós classificarmos a área industrial como um todo, nós realizamos uma média da pontuação alcançada por essas áreas. No caso, a nossa área industrial ficou classificada como 21,7 pontos. Ou seja, quando nós remetemos aqui por o nosso critério de pontuação, 21 ficou na faixa de 19 a 22, e então nós estamos hoje, atualmente, né, de acordo com essa última auditoria, classificado como prata. Detalhe, essa é uma auditoria sistêmica, mas ela é muito dinâmica. Então, como é que nós construímos esse banco de perguntas? Nós reunimos todos os gestores dessas áreas envolvidas, criamos um banco de perguntas. Esse banco de perguntas foi então colocado nesses cartões. E quando você inicia o Kamishibai, as perguntas elas são basicamente simples. Por exemplo, você tem gestão visual? Então a resposta é muito simples, sim ou não. Conforme vai evoluindo a tua auditoria sistêmica, nós mudamos, né, o tipo de pergunta. Deixa de ser, você tem gestão visual, e passa a ser, você tem gestão visual, ela está atualizada? Então, a cada ciclo de Kamishibai, nós vamos colocando perguntas mais elaboradas. Então, desta forma, a gente consegue manter a nossa jornada, né, essa caminhada na filosofia Lean, cada vez melhorada. Detalhe, cada situação dessas aqui, que demonstra uma oportunidade de melhoria, ela é repassada para aquele quadro que eu tinha mostrado anteriormente no Melhoria Contínua. Então, cada situação dessa, ela é apresentada na parte relativa à melhoria contínua, onde o gestor da área ele tem que apresentar um 3W. O que seria um 3W? O que, quem, quando, e nós verificamos então o status, né, do que está sendo feito, quem está fazendo, qual é o prazo para ser realizado essa medida, né, essa correção de rotas, para que em uma próxima auditoria nós consigamos converter esse status que hoje está em vermelho em uma situação verde. Fora isso aí, o que mais a gente pode olhar? Ele não deixa de ser um quadro também visual. Então, esse aqui é um exemplo que nós podemos perceber que hoje, na nossa caminhada dentro da filosofia Lean, nós estamos encontrando grandes oportunidades de melhoria no fluxo contínuo. Se vocês forem perceber, todos os nossos cartões aqui, ó, dos 5 princípios que nós temos, valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, sistema puxado e melhoria contínua, o fluxo contínuo, ele apresenta em todas as áreas um cartão vermelho, ou seja, alguma oportunidade de melhoria foi encontrada durante a auditoria. Então é uma forma de nós verificarmos qual princípio está merecendo maior atenção. E para finalizar, como eu disse anteriormente, nós colocamos um cheque. Na parte vermelha, se encontramos uma oportunidade, ou na parte verde, se foi satisfatório o que nós encontramos durante a auditoria. Tem situações em que nós colocamos essa pequena circunferência. Isso aqui é que quando nós
durante a auditoria, percebemos que a pergunta ela precisa ser melhorada. É uma pergunta que já não faz mais sentido devido à evolução da área ou alguma outra situação em que ela perdeu o sentido de estar ali. Dessa forma, nós também visualmente conseguimos perceber que no próximo ciclo essa pergunta ela tem que ser trocada dentro do nosso banco de perguntas. E basicamente é isso. O Kamishibai, então, ele é uma ferramenta muito interessante, muito importante, que vem nos auxiliando bastante nessa caminhada, né, dentro da jornada Lean, porque o que ela faz? Ela incentiva os gestores da área a irem ao Gemba, ou seja, ir até onde as coisas acontecem e praticar o Genbutsu, que é o seguinte: ir aonde as coisas acontecem e verificar o que realmente está acontecendo.